Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou te contar como foi que eu fiz para desmamar a minha filha de quase 7 meses e como foi o processo, como eu fiz, o passo a passo, como eu me senti, como ela reagiu e vim dar dicas também para você que tá querendo ou precisando passar por esse processo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu amamentei a minha filha com leite materno até ali o 6º mês. Ela começou a introdução alimentar apenas do 6º mês em diante, tá? Então até ali, aquele momento, era apenas o leite materno mesmo. Eu cheguei a oferecer algumas vezes o meu leite na mamadeira para ela, porque eu precisei voltar a trabalhar, em alguns momentos precisava me ausentar e ela ficar com outra pessoa, e acabou que foi necessário ela pegar o meu leite na mamadeira. Confesso pra vocês que não foi um processo muito fácil, muito tranquilo, porque ela teve uma certa resistência com a mamadeira, mesmo a gente tentando e insistindo com ela desde os primeiros meses de vida dela, né? Mas quando ela precisava, quando a fome apertava, de fato, ela acabava aceitando, né? Não tinha outra forma. Então ela pegava a mamadeira com o meu leite. Acontece, o meu leite, a partir do 3º mês, mais ou menos, começou a diminuir a produção. Na verdade, regular a produção, porque até ali o 3º mês ela mamava, meu peito ficava vazando, ficava empedrando, e a partir do 3º mês o nosso corpo geralmente entende a produção que ele precisa ter, né? A quantidade que a criança costuma consumir do leite materno. Portanto, a partir desse momento, o nosso corpo começa a regular a quantidade, a criança continua sendo amamentada, continua sendo saciada ali com o leite materno, mas vai ficando muito mais difícil de você fazer uma ordenha, né? Que é basicamente você tirar o seu leite para ofertar para essa criança depois numa colher, num copinho ou na própria mamadeira. Daí começou a minha grande preocupação, a minha diminuição na produção do leite materno e a necessidade de voltar a trabalhar. Eu também faço faculdade, tenho os meus compromissos. Ela começaria na creche, né? Inclusive ela começou há poucos dias, tá quase completando 8 meses. Então assim, ó, juntou todos esses fatores: a volta ao trabalho, início na creche e a minha baixa produção de leite materno. Eu até tentei alguns meios, né, para poder aumentar a minha produção de leite materno, por exemplo, o suco de uva integral, que muitas pessoas comentam. Aumentei ali a quantidade de vezes que eu fazia a ordenha com a bombinha, mas assim, gente, tava ficando muito exaustivo, muito cansativo, né, porque além de toda a rotina eu tinha que tirar um tempo para ficar ordenhando e tava cada vez mais difícil. Então assim, ó, tudo isso começou a me deixar muito preocupada. Foi quando, então, eu falei com a pediatra dela, expliquei toda a situação e falei, bom, eu quero tentar começar a oferecer a fórmula para ela. Nós chegamos no consenso de que nós começaríamos a oferecer a fórmula Aptamil Premium. No primeiro dia, ela mamou. No segundo dia, ela já começou a apresentar reação alérgica. Então, toda vez que ela mamava, começava a aparecer manchas vermelhas, assim, ao redor da boca, no pescoço, no rostinho. Foi quando, então, nós chegamos à conclusão de que seria ideal oferecer uma outra fórmula para ver se ela não teria reação. Partimos, então, para o Aptamil Pro Futura, que é uma linha acima do Premium. Oferecemos o Aptamil Pro Futura e ela simplesmente não teve reação, mas ela também odiou a fórmula. Eu não sei se vocês, mães que dão fórmula, já chegaram a experimentar. O sabor do Aptamil em específico é um sabor horrível, tá? Tem um gosto de ferrugem, é como se você estivesse chupando um prego, pra falar bem a verdade. Só que assim, como ela ainda não completou um ano, eu acredito que o ideal, né, conversando com a pediatra, não seria oferecer o leite de caixinha nesse momento, né? Seria o ideal a introdução alimentar a partir do 6º mês e o uso de fórmula infantil ideal para a idade dela. Algumas mães me falaram, Amanda, tenta a fórmula Non-Comfort. É uma fórmula mais docinha, você vai ver que de repente sua filha pode gostar. Foi aí então que começamos o primeiro dia do processo do desmame. Aconteceu, na verdade, bem naturalmente, eu não tinha programado começar nesse dia, mas nesse dia, dia 6 de janeiro, faltavam 8 dias para ela completar 7 meses. Eu tinha um compromisso e ela precisaria ficar na casa da minha mãe. Eu me lembro que eu tinha um compromisso por volta das 4 da tarde, então 3h30, antes de sair para esse compromisso, eu amamentei a minha filha no peito, né? E saí para o compromisso que eu tinha que ir e deixei ela dormindo. Isso era 3h30. Quando foi 5h30, eu tinha terminado meu compromisso, mandei mensagem pra minha mãe e ela tinha acabado de acordar. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela falou, Amanda, eu já dei fórmula pra ela, porque ela tava começando a chorar, então já dei fórmula pra ela. E ela mamou tranquilamente o Non-Comfort. Aí fomos pra casa, fomos começar o ritual noturno e antes de dar o banho nela, eu resolvi oferecer mais uma vez a mamadeira pra ela e pra glória de Deus, ela aceitou a mamadeira novamente. Fomos pro banho, voltamos pro quarto e eu fiz ela dormir sem oferecer o peito. Então, quer dizer, nesse primeiro dia de desmame, a única vez que eu ofereci o peito pra ela, né, foi de manhã. A última vez foi 3h30 da tarde e ela passou o resto do dia mais a noite sem peito. Daí, como esse era apenas o primeiro dia, que na verdade eu nem sabia que nós estávamos ali no processo de desmame, né, eu apenas estava inserindo a fórmula no dia a dia dela. Eu pensei, essa madrugada eu ainda vou continuar oferecendo peito pra ela, mesmo que ela tenha ido dormir usando a fórmula, de madrugada quando ela acordar, se ela acordar, eu ofereço o peito pra ela. Então, lembrando que ela tinha dormido às 8 da noite, ela acordou às 5h20 da manhã, nesse momento eu ofereci o peito, ela voltou a dormir, e aí só foi acordar realmente um pouco depois pra começar o dia.
Foi quando então a gente começou o segundo dia do processo, isso era dia 7 de janeiro. Quando ela acordou, eu ofereci peito pra ela, né? Não somente quando ela acordou, mas ao longo do dia todo. Mas teve um diferencial já nesse segundo dia. Eu pensei comigo, eu não vou ficar indo atrás dela pra oferecer o peito. Já viu aquelas mães que tudo ela oferece peito? A criança chora, oferece peito. A criança soluça, oferece peito. A criança não sei o que, oferece peito. Eu era essa mãe. Então, aquele dia, né, no segundo dia, eu decidi que eu pararia, né, de eu ficar oferecendo o peito toda hora. Muitas vezes minha filha tava até de boa, eu ia lá, quer mamar? Entendeu? Então, nesse momento eu falei, bom, se eu perceber que ela está com fome, que ela está querendo o peito, eu ofereço. Caso contrário, não. Fazendo dessa forma, eu percebi que ela já mamou bem menos do que ela costumava mamar ao longo do dia. E aí, à noite, antes de tomar o banho, né, para fazer o ritual noturno dela, eu resolvi oferecer a fórmula novamente. Ela mamou, graças a Deus, e aí a gente foi tomar banho, e aí depois eu fiz ela dormir. Como esse ainda era o segundo dia, também coloquei na minha mente de que de madrugada, se ela acordasse, eu ofereceria o peito, e assim aconteceu. Dia 8 de janeiro, terceiro dia do processo, nesse dia eu coloquei que eu ia intercalando as amamentações, né? Uma hora daria o peito, outra hora oferecia a fórmula, porque no dia anterior eu havia oferecido o peito, dado o peito toda vez que ela queria, e dei a fórmula só pra dormir. Mas aí no terceiro dia eu optei por intercalar a amamentação. Uma hora no peito, outra hora na mamadeira. E eu percebi que ela se adaptou super bem. Inclusive a última mamada do dia foi com a mamadeira, foi com a fórmula, né? E ela foi dormir muito tranquilamente. Então esse foi o terceiro dia e eu estava ficando bem feliz porque a quantidade de vezes que ela vinha pro peito já tinha diminuído bastante. Já no dia 9 de janeiro, que aí completou aí o quarto dia, né, do processo, aconteceu um acidente aqui em casa, né? Meu marido estava fazendo café, né, com ela no colo, e aí acabou que infelizmente ela puxou ali o coador de café e a água virou nela um pouco e acabou queimando a mãozinha. Então vocês pensam, ela ficou bastante dolorida, bastante manhosa, né, com razão. E aí nesse dia eu falei, se ela quiser o peito eu vou oferecer, não só como fonte de alimentação para ela, né, mas como fonte de conforto. Nesse dia eu lembro que ela mamou o peito, assim, praticamente o dia todo. Eu só fui oferecer a fórmula realmente na hora que ela foi dormir à noite, que ela também aceitou tranquilamente. Então, esse foi o quarto dia do processo. Teve bastante peito, bastante chamego, mas à noite, na hora de dormir, ela mamou a fórmula. Chegamos, então, no dia 10 de janeiro. Esse era o quinto dia de todo o processo, né? Às 6h30 da manhã, quando ela acordou, eu fui e ofereci o peito pra ela, né? Ela mamou. E aí, depois disso, eu falei, vou começar hoje, ao invés de intercalar uma mamada no peito, outra na mamadeira, vou tentar oferecer a fórmula em todas as mamadas, né? E assim eu fiz. Então, como eu falei, a primeira mamada do dia foi no peito e todo o restante do dia eu fui oferecendo a mamadeira com a fórmula e, pasmem, ela foi aceitando. Inclusive, na hora de dormir à noite, ela aceitou a fórmula. E aí, aquela hora eu pensei, cara, ela já passou 12 horas sem o peito. Então eu tô pensando que essa madrugada eu vou começar a oferecer a fórmula, não vou voltar pro peito, porque até então eu estava mantendo o peito ali na madrugada toda. Quantas vezes ela acordasse, eu oferecia o peito. Mas nesse dia eu optei por dar a fórmula pra ela de madrugada. Então, como eu falei, esse foi o quinto dia, né? Na madrugada eu realmente ofereci a fórmula. Ela deu de jogar um pouquinho o corpinho pra trás, chorar, quando ela percebeu que não era o peito que eu tava dando pra ela. Então eu fui persistindo, né? Fui colocando a mamadeira na boca até que ela aceitou, mamou a fórmula de madrugada, continuou dormindo. No dia seguinte, né, dia 11, né, de janeiro, sexto dia, eu acordei e falei, cara, já faz 24 horas que ela tá sem o peito, ela tá só na fórmula. Eu acho que agora é o momento de persistir. No sexto dia, eu ofereci fórmula pra ela o tempo todo, não tava mais oferecendo peito, e percebi também que a procura pelo peito já tinha diminuído bastante, quase zerado, né? E aí ela passou o tempo todo na fórmula. Na verdade, demorou 5 dias pra ela desmamar, porque no sexto dia ela já ficou o tempo todo na fórmula. Mas eu falei, eu quero esperar 7 dias pra ver se realmente isso vai persistir. E aí passamos o sexto dia inteiro na fórmula, e quando deu o sétimo dia, que se eu não me engano foi dia 12 de janeiro, né? Ela realmente tinha completado ali os 7 dias do processo e ela estava oficialmente só na fórmula, só na mamadeira, sem vir pro peito. O processo do desmame que eu fiz com a minha filha, na verdade, não tinha sido muito planejado, até mesmo porque eu pensava em amamentar até 1 ano de vida, mas as circunstâncias de todas as situações que eu falei pra vocês, né, acabaram me levando na decisão de inserir a fórmula, né, começar a intercalar as mamadas entre peito e fórmula, e acabou que ao longo do processo eu fui percebendo que ela foi procurando menos o peito, eu também fui conseguindo ser persistente em relação à mamadeira e à fórmula, e o processo foi simplesmente acontecendo de forma gentil, no tempo dela, né, em momento nenhum a minha filha ficou irritada, ficou chateada, chorona, sabe? Sentindo falta do peito realmente. Apesar de ter sido muito rápido, foi um desmame de forma muito gentil. E eu fiquei, assim, muito mais tranquila por ter sido assim, né? Porque eu imaginava que poderia ter sido bem pior, bem mais difícil.
Então eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque se você é mãe, tá passando por essa dificuldade com a mamadeira, com a fórmula e com o desmame, saiba que é possível fazer esse processo de forma gentil, sem tanto sofrimento, mas você também precisa estar decidida. Também ser persistente, porque muitas vezes a criança até está se adaptando, inclusive eles se adaptam muito mais rapidamente do que nós, e aí nós precisamos persistir. Então se você quer oferecer a mamadeira e a criança não tá pegando, saiba que você precisa persistir. A fórmula a criança não tá pegando, você precisa persistir. Talvez não na mesma fórmula, talvez em outras, mas persista. Você vai com certeza encontrar uma que se adeque ao gosto da criança. Então, esse foi o meu relato. Eu espero que ajude outras mães, né, que de repente estejam vendo esse vídeo. E quero que vocês me contem aqui nos comentários os relatos de vocês, com quantos meses, quantos anos, né, os bebês de vocês foram desmamados, por qual razão, como foi por aí o processo. E me conta se, por acaso, as dicas que eu te dei aqui do meu relato te ajudaram também. É isso. Se eu te ajudei, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Isso com certeza vai me motivar a gravar mais vídeos por aqui pra vocês. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.